Para a nossa primeira parte do curso, começaremos com o conteúdo chamado Sistemas Numéricos, onde iremos trabalhar sobre Roma, Egito, o sistema indorábico e os outros sistemas que o Enem já acabou cobrando aí desde sua primeira aplicação, que foi em 1998, até a última, que foi em 2025. Lembrando que eu analisei todas as questões que foram cobradas, desde a primeira prova até a última, questão por questão. Por isso que tenho tanta confiança quando atesto para vocês de que este curso fará total diferença na sua preparação. Ô, senhores, vejam só. Quando você pega a obra de um professor chamado Júlio César, vou colocar só a sigla aqui, Júlio César de Melo Souza, a obra deste grande professor que escreveu um livro que eu acho que alguns dos senhores já leram, chamado O Homem que Calculava, dentre tantos outros, ele conta sobre a história de Naboled. E quem era Naboled? Naboled era um pastor de ovelhas que tinha como trabalho cuidar das ovelhas do rei Tanit. Só que Naboled, para que ele não pudesse cometer o erro de acabar perdendo uma das ovelhas e ser penalizado pelo rei, ele desenvolveu um sistema de contagem com pedrinhas. Eram pequenas pedras que ele guardava em uma bolsa de couro e ele fazia uma coisa chamada associação um para um. Funciona essa associação? Ora, uma pedra, uma ovelha, uma pedra, uma ovelha, e assim vai. E a partir disso, essa é conhecido nessa lenda, essa fábula, como o primeiro sistema numérico, onde a gente faz associações de um para um. Mas é óbvio que isso já aconteceu de forma anterior com os seus próprios dedos, com pequenos galhos, onde você ia associando aqueles elementos da realidade com outros elementos que estavam inseridos ali naquele contexto. Eu quero mostrar para vocês primeiro uma história chamada As Duas Tribos, onde nós teremos uma tribo de pescadores e depois teremos uma tribo de caçadores. Caçadores. Como assim, Felipe? Vejam só. Os pescadores, eles utilizam o seguinte sistema numérico. Lembrando que isso aqui tudo é um sistema numérico primordial, certo? Nós temos o peixe, que está associado ao número um. Temos a rede de pesca, que está associado ao número 7. Já no caso dos caçadores, nós temos o seguinte sistema: um palito vertical desse vale 1 e um desse horizontal vale 5. Uma coisa curiosa nesse sistema dos caçadores é sobre a sua evolução. Inicialmente, todo ele era representado utilizando traços verticais, com associação de 1 para 1. Quanto mais traço vertical, mais quantidade do elemento em questão teria. Então, nesse caso, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vamos colocar 20, 21. Pronto. Aqui eu tenho 21 elementos. Só que com certeza os senhores devem estar passando pelo seguinte incômodo, que é: quando você conta quantidades repetidas, há uma imensa probabilidade de você contar a mais ou a menos. Então vocês viram que tem 21. Se eu pedir para uma pessoa contar, é muito provável que ela diga que tem 22 ou 20. Ou seja, aumentando um ou diminuindo um, porque quando você conta elemento repetido, tem esse risco. Então, o que foi que a tribo dos caçadores pensaram? Bom, ao invés de ficar escrevendo dessa maneira, eu tenho 21. Eu vou escrever da seguinte forma: 5, 10, 15, 20, 1. Vocês viram? O traço horizontal, ele passou a assumir o papel de 5. Só que ainda foi pensado em uma outra forma de deixar esse sistema ainda mais fácil, que seria pegar esses quatro traçozinhos e fazer com eles um quadrado, onde esse quadrado iria valer o número 20. Então, quais são os algarismos dos sistemas dos caçadores? É esse traço vertical, o traço horizontal, e nós temos depois o quadrado, que vale 20. Se eles conseguem perceber, se eu juntar esses quatro traços, eu consigo formar um de 20. Era tanto comum, né, que uma outra representação do número 5 era assim, até hoje é usado em jogos de sinuca, por exemplo. 5, 10, 15, 21. Os senhores concordam que essa representação ela já é melhor do que essa, mas nenhuma delas supera essa outra, porque vocês vejam que representa a mesma quantidade, só que utilizando uma quantidade muito menor de espaço e, consequentemente, otimizando o tempo. Lembrem-se que quando as pessoas escreviam, se você voltar a 5.000, 6.000 anos atrás, não era com papel e caneta, não tinham borracha. Escrevia com tinta, com sangue, com carvão, com o que encontrasse. E não era uma superfície lisa, perfeitamente plana, era uma superfície totalmente irregular. Então, quanto mais a superfície fosse otimizada, melhor.
Agora, imagine que haverá um encontro entre essa tribo de pescadores e caçadores, considerando que ninguém aqui vai se matar, né? Bom, é um encontro onde eles vão trocar peixe por caça, digamos assim, peixe por um veado, por um javali, por um porco selvagem, por um antílope, coisa assim, né? Então, os pescadores chegam e eles propõem essa quantidade de peixes para realizar a troca, certo? Lembrando, os pescadores só trabalham com esses dois algarismos. Como é que você vai traduzir essa quantidade na linguagem dos caçadores? Primeiro vamos ver quanto era aqui. 7 mais 7 mais 7 mais 7 é 7 vezes 4, que é 28. 28 mais, deixa eu colocar aqui, mais 3, será como resultado 31. Então, 7, 14, 21, 28 mais 3, 31. Nós temos 31. Só que essa quantidade, essa representação do 3 e do 1, não existia, era apenas isso. Como é que eu converto isto para o sistema dos caçadores? Bom, se é 31, eu vou colocar um quadrado, que vale 20, 25, 30, 31. Então, essa quantidade é exatamente igual a esta. O que é que está mudando? A forma representativa. Apenas a forma de representação do número foi alterada, porém a quantidade, ela foi diferente. Então, com isso, nós estamos indicando, vamos colocar agora no sistema indo-arábico, que os pescadores têm 31 peixes para trocar, e agora os caçadores entenderam que essa quantidade corresponde a isto aqui no seu próprio sistema. Perfeito? O sistema romano, por exemplo, vou comentar já já de forma mais aprofundada, ele tem aquelas letras, o X, o L, o V. O sistema do Egito, que será o próximo tópico, ele já envolve elementos como, por exemplo, a flor de lótus, a corda, o calcanhar, o bastão, e todos eles acabam gerando para a gente infinitas, quase que infinitas possibilidades de combinações numéricas, claro, sempre de acordo com a realidade daquela civilização. Então, começando com o Egito, eu vou mostrar para vocês os algarismos principais. Nós temos o bastão, e o bastão ele é muito bom porque ele faz uma representação do 1 até o 9. Então, ó, 1, 2, 3, aí vem aqui 4, olha o 5 como será. Estão vendo? 3 e 2, olha o 6 agora. Aí vem o 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois nós temos o 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora o 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, com o bastão, nós podemos representar do 1 até o 9. Só que depois do bastão, a gente tem o calcanhar, que vale especificamente 10. Depois do calcanhar, temos a corda, que vale 100. E em seguida, temos aqui a flor de lótus. É óbvio que eu não vou conseguir fazer uma representação bonita dessa parte, mas a flor de lótus ela é mais ou menos representada dessa maneira e vale 1000. Cada um desses elementos eles compunham a realidade daquelas pessoas. Lembra que o Egito, né, estava sendo um local muito quente, com um terreno difícil de andar, e com isso as pessoas utilizavam o bastão, então ele foi atribuído à unidade, já que era um bastão para cada uma pessoa. Depois o calcanhar. A minha teoria pessoal do calcanhar, eu nunca cheguei a ver de fato por que o calcanhar valia 10, mas o calcanhar é uma parte do pé, e se você somar os dedos do pé, consequentemente, você vai ter 10. Então, pode ser por isso. Já a corda, creio eu, que talvez pudesse ser porque 100 homens, 100 homens, uma quantidade de 100 homens puxavam uma corda. E a flor de lótus eu ainda não consegui elaborar nenhuma teoria que justificasse o porquê o 1000. Mas isso aqui é comum, tá? A flor de lótus, ela é um elemento muito importante para a civilização egípcia, porque ela é uma flor sagrada. Da mesma maneira que, por exemplo, no cristianismo, nós temos a rosa. Quando você pega aparições da Santíssima Virgem Maria, é muito comum essas aparições estarem ligadas a um cheiro fortíssimo de rosas. Tanto é que se você olhar nos altares, principalmente no mês mariano de maio, né, você vai observar que os pés de Santa Maria e em volta dela também tem uma grande quantidade de rosas. Perfeito, senhores? Agora, o sistema egípcio ele tem um detalhe muito importante que é o fato dele não ser posicional. Ele não é posicional. Sim, Felipe, posicional. É que ele não depende da posição. Veja só, eu tenho 26 anos. 26. Se eu trocar de posição os algarismos que compõem a minha idade, fica 62. Os senhores concordam, portanto, que o nosso sistema, o indo-arábico, ele é um sistema posicional? O próximo slide será sobre o sistema romano. E os senhores vão ver que uma coisa é escrever XI. O X vale 10, o I vale 1. Então, X
é 10 mais 1, que vale 11. Agora, se eu escrever ix, você já tem que fazer uma subtração. Vai ficar 10 menos 1, que é 9. Então, senhores, vejam, a mudança no algarismo, aqui e aqui, gerou valores diferentes. Já no caso do sistema egípcio, isso não acontece. Então, se eu tiver essa representação daqui, onde eu tenho essas flores de lótus. Pessoal, só lembrando, viu? Tem mais algarismos, eu só estou mostrando para vocês os principais. Mas tem mais, tá certo? Se eu escrever isso daqui, ou se eu escrever dessa maneira, isto acabará sendo especificamente o mesmo número. Só está mudando a posição que eu estou colocando, porém, como a gente já conversou, o sistema romano, perdão, o sistema egípcio não depende de posição. Então vamos ver quanto é que vale aqui. 2.363. Aqui, a mesma coisa. 2.363. Todos eles têm essa mesma quantidade. Tá certo, pessoal? Depois, vamos trabalhar agora o sistema romano. Sistema muito interessante, muito utilizado até hoje em páginas de livro. Se você pegar, principalmente livros mais clássicos, né? Toda a representação dele é utilizada de acordo com esse sistema. Também utilizada para demarcar o século. Estamos no século 21. 10 mais 10 mais 1, 21. Beleza? E esse tópico daqui, curiosamente, eu peguei de uma própria questão do Enem. Quais são as regras para escrever os números romanos? Porque lembra, viu? O sistema romano, ele é um sistema posicional, ele depende da posição. Por isso a necessidade de ter essas regras. Primeiro, não existe símbolo correspondente ao zero. Segundo, os símbolos fundamentais podem ser repetidos em até 3 vezes e seus valores são adicionados. Vamos colocar aqui todos os símbolos, todos os algarismos utilizados pelo sistema romano. Nós temos o I, depois V, X, L, C, D, M. Então, este aqui vale 1, 5, 10, 50, 100, 500 e este vale 1000. Esse é todo o sistema romano, todos os seus algarismos. Uma letra posta à esquerda de outra de maior valor indica uma subtração. E uma letra posta à direita de uma outra de maior valor indica a adição. Então, aqui temos esses dois exemplos, mas eu vou fornecer outros para vocês. Imaginem que eu tenho LV. Neste caso, observem, eu tenho uma letra maior, menor. Uma letra posta à direita de outra maior indica a adição. Então, 50 mais 5, 55. Agora, se, por exemplo, eu colocasse VL, quanto é que seria isso daqui? 50 menos 5, cujo resultado seria 45. Tudo bem esse ponto para vocês? Um caso clássico é o VI e o IV. O que é VI? 5 mais 1. 5 mais 1, maior ou menor. Aqui já é o contrário, menor, maior. 5 menos 1. Então, aqui dá 6 e aqui terá como resultado 4. Show? Uma outra coisa que os senhores devem saber é, quando eu coloco uma barrinha em cima do número, isso indica uma multiplicação por 1000. Então, digamos que eu tivesse esse valor aqui, x, x, i. Pronto. E aqui em cima eu coloquei essa barra horizontal, em cima do número. Quanto vale esta quantidade? Eu tenho 20 mais 1, 21. Porém, aqui em cima indica uma multiplicação por 1000. E lembra, senhores, multiplicar por 1000 nada mais é do que adicionar 3 zeros. Então, logo, esta quantidade corresponde a 21.000. Show? Vamos analisar aqui algumas questões do Enem sobre como é que isso está sendo cobrado. Primeiro ponto. Os egípcios utilizavam os sistemas de escrita numérica mais antigos, datado de aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo. Esse sistema trabalhava com agrupamentos não posicionais. O quadro apresenta alguns valores dos símbolos utilizados e seus respectivos valores. Assim, a representação do número 12.023 em símbolos egípcios é... Então, aqui nós temos o 10.000, 2.000, aí não tem corda, né? Aí depois aqui vem 2, 23. E aí ele quer saber, no sistema egípcio, qual é a representação do número 2030? Bom, como é que a gente vai formar 2000? Colocar duas flores de lótus, beleza. E não é 30? 30 é o quê? 3 calcanhares. 1, 2, 3. Logo, fica sendo essa representação daqui. Cuidado, Felipe, e essa outra? Aqui é 2.300, viu, gente? Tome esse cuidado. Aqui é 2.300, são 2.000, 100 mais 100 mais 100. Já nesse outro ponto, quanto que é aqui?
100 mais 100, 200, mais 3, 203. Já nessa outra, aqui nós temos, ó, 10.000. 10.000 mais 10.000, 20.000, 100, 200, 300. 20.300. Neste outro caso, nós temos exatamente 23.000, que seria 10.000, 10.000, mais 3.000, 23.000. A única resposta neste caso é a letra A. Próxima. Foi até aquela que eu peguei a questão, nos diz assim: o sistema de numeração romano ainda é utilizado na indicação de capítulos e volumes de livros, na designação de séculos e em ordem cronológica de papas e reis de mesmo nome. São utilizadas as 7 letras do alfabeto, sendo as 4 fundamentais e as 3 secundárias. As regras para escrever são, aqui a gente já leu. Em uma cidade europeia, há uma placa indicando o ano de sua fundação. M, C, D, L, X e X. Quantos anos de fundação essa cidade comemorará em 2050? Senhores, primeiro, para saber quantos anos ela vai comemorar, preciso saber em que ano ela foi fundada, em que ano foi o seu, entre aspas, nascimento. Ora, o M vale 1000, beleza? CD, se liga, menor, maior, menor, maior. Isso é uma subtração. 500 menos C, 400. LX, maior, menor, soma. 50 mais 10, 60. Aí vem aqui, IX, menor, maior, subtrai. 10 menos 1, 9. Então, essa cidade tem 1.469 anos. Logo, qual é a pergunta que a questão nos faz? Ele quer saber quantos anos essa cidade terá em 2050. Então, o que que a gente faz? Pega 2050 e tira 1.469, consequentemente, o resultado será 581 anos. Letra D para essa resposta. E, por fim, temos duas aqui que eu queria que os senhores vissem. São duas questões que trabalham sistemas numéricos que não são tão frequentes, que não são tão comuns. Em geral, a gente ensina o indo-arábico, o egípcio e o romano. Mas, porém, com o conhecimento desses três, você consegue matar tranquilamente questões como essa daqui. Os incas desenvolveram uma maneira de registrar quantidades e representar números utilizando um sistema de numeração decimal posicional. Um conjunto de cordas com nós denominados quipos. O quipus era feito de uma corda matriz ou principal mais grossa que as demais, na qual eram penduradas outras cordas mais finas, de diferentes tamanhos e cores. De acordo com a sua posição, os nós significavam unidades, dezenas, centenas e milhares. Na figura 1, o quipus representa o número decimal 2453. Para representar o zero em qualquer posição, não se coloca nenhum nó. O número da representação do quipus da figura 2 em base decimal é... Senhores, aqui temos 3 bolinhas, são 3 milhares. 3 milhares é 3.000. Tem alguma centena? Não. E dezena? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dezenas são 60. E unidades? 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Agora, faz a soma, chego no valor 3.064. Do quipus, portanto, eu converto para o sistema indo-arábico. Já aqui, essa questão deixou muita gente confusa no ano que foi cobrada. As características culturais variam de povo para povo. Há notícias em que um povo que possuía formas de contar diferentes das nossas, como indicado no quadrinho a seguir. Segundo o padrão de contagem indicado na figura, as representações dos numerais 5 e 7 nessa cultura devem ser, respectivamente, pessoal, o 1 é Urapum e o 2 é Ocosa. Já o 3 é Ocosa, Urapum, 2 mais 1. O 4 é Ocosa, Ocosa, 2 mais 2. O sexto é Ocosa, 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 2 mais 2 mais 2, 6. Então, como é que a gente faz a representação do número 5? Ora, o 5 ele é a junção do 1 mais 2 mais 2. Logo, o 5 será Ocosa, 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 Urapum. O-O-U. Então, já elimina a letra A, já elimina a letra D. Beleza, só essas duas aqui por enquanto. Depois, o 7. O que será o 7? O 7 será 2 mais 2 mais 2 mais 1. Ocosa, 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 Urapum. São 3 Ocosas e 1 Urapum. Beleza? Nesse caso daqui está errado porque são 4. 1, 2, 3, 4 Ocosa. E aqui está errado porque é especificamente Ocosa, 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 Ocosa.
São 3 Ocosa e 1 Urapum. Letra correta, portanto, será a letra de número perdão, a letra C. Letra C é a nossa resposta correta. Perfeito, senhores. Então, eu espero que essa primeira aula tenha ficado claro. Por favor, caso esteja pelo celular, clica no like, aperta aí no botão hypar, isso me ajuda demais. Se você estiver pelo computador, não dá para clicar no hypar, mas dá para clicar aí no botão curtir. Não esquece de deixar também o seu comentário. Show? Vamos para a segunda parte agora.